dia, Alexandre. Obrigado aí por aceitar o convite. Muito bom recebê-lo. Vou tomar a liberdade de chamá-lo de Chan, como todo mundo, acho que a grande maioria conhece. Sim. E vou começar com uma pergunta para que todos também aí que vão acompanhar esse nosso bate-papo já conheçam quem é o Chan, qual é aí a grande missão, né, que você hoje em dia, enfim, enveredou pela sua vida, adotou aí como mote, né, como mindset. A gente sabe que você veio aí do mercado jurídico, tem uma carreira muito brilhante aí como advogado. Em determinado momento, algo te tocou no coração, né, muito forte, e você iniciou um projeto, né, de criar uma gestora de patrimônio, onde os clientes se comprometeram, né, a aplicar parte dos recursos em causas que gerem impactos sociais. Eu queria então só que você se apresentasse e falasse um pouco disso, que é muito bacana e nos toca profundamente. João, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. É sempre muito legal poder contar um pouquinho da história, né, que afinal, gente normal. Mas a verdade é que antes de fazer direito, eu fiz um ano de psicologia na PUC, né, eu sonhava em ser psicólogo, né, e chegou um momento, depois de 20 anos de prática da advocacia, que eu percebi que o direito tinha se tornado uma caixinha de ferramentas para mim, né, então aquele ambiente corporativo, né, fazer operações, estruturas. No final, eu queria estar próximo de famílias, né? Em 2009, eu fui para o Conselho de Administração do Axê, onde estou até hoje, há mais de 10 anos. Também tive à frente do Conselho da Racional Engenharia, ajudei a pensar, junto com o Niltinho Simões, né, a própria concepção do conselho. Eu acabei, enfim, conhecendo a Fernanda, né, Camargo, que é minha sócia na Right Capital hoje, que é a gestora de patrimônio que a gente formou. Então, a Right Capital, no final, é um multifamily office, né, a gente faz gestão de patrimônio, a gente faz alocação de recursos no Brasil e no exterior, né, para famílias. E na época a Fê queria montar um fundo de impacto, né? Quando ela ficou encantada com esse conceito de impact investing, né? De investir em empresas que pudessem também gerar impacto social e ambiental positivo, né? E daí o que eu disse a ela na época é que a gente não tinha esse DNA de venture capital, de private equity, ou seja, de investir diretamente em empresas, mas sim de investir em gestores que a seu turno investiriam nessas empresas ou em outras classes de ativos, né? E a grande verdade é que, por mais que a gente pudesse ter esse know-how, quem me garante que nós seríamos os melhores gestores para alocar diretamente nas empresas, né? Então, à época eu disse, olha, vamos investir nos gestores que já existem, né? E naqueles que vão nascer para investir em negócio de impacto, mas vamos só atender famílias que têm um olhar para a transformação social, né? Na época a Fernanda falou, pô, você está maluco, a gente vai morrer de fome, né? Porque como assim? Eu acho que é para aí que o mundo vai, e mais importante, né, se essas famílias não entenderem que o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, e a responsabilidade que elas têm de fazer alguma coisa pelo mundo, né, talvez elas nem consigam compreender quanto amor a gente coloca no trabalho. Final de 2014, a gente forma a Right, né, e tem essa decisão de só atender famílias com um olhar, e a forma que a gente tangibiliza isso é de investir pelo menos 1% dos ativos líquidos, ou seja, do dinheiro das famílias, em fundos de investimento de impacto social e ambiental, né? E a gente tem uma dificuldade em encontrar gestores maduros, né? Havia poucos gestores preparados para receber esse tipo de investimento. Então a gente começa a ter uma abordagem muito hands-on, né, muito ativa, de ajudar a fortalecer e oferecer tudo que a gente tinha de conhecimento, de networking, não só de recursos financeiros, né, mas de conteúdos intelectuais, em apoio a esses gestores que já estavam aí e aqueles que estavam nascendo, né? E aí a gente passa a fazer um trabalho de curadoria e começa a pensar em
várias maneiras, né, para trazer maior alinhamento de valores na alocação de capitais, né? Isso um pouquinho assim, numa uma breve síntese, né? Hoje a gente está com 40 famílias, mais ou menos, né? São 10 famílias maiores e 30 famílias menores. A gente tem mais ou menos 3,5 bi sob gestão, né? Parte disso no Brasil, parte no exterior. Enfim, acho que os ventos começaram a soprar a nosso favor, né? No passado, eu achava que a gente era um pouco maluco, que esse negócio né, não entendiam muito bem que história era essa de impacto, e a gente brinca que a gente virou lá a Igreja Universal do Reino do Impacto, né? Então a gente começou a procurar inúmeros caminhos possíveis para tentar fazer esse tipo de alocação, né? E hoje a gente acabou virando uma referência nessa área, né? Tem conseguido impactar positivamente não só os nossos clientes, mas o ecossistema como um todo, inclusive concorrentes, né? Ajudando, enfim, a indústria. E daí vai desde um olhar ESG, né? Que é a história de social, ambiental e governança, que é o ASG. O Impact Investing, né, que é esse conceito um pouco mais restrito, que é investir em empresas ou negócios que tenham, de um lado, a perspectiva de dar um retorno financeiro, mas de outro, de resolver questões sociais ou ambientais com impacto mensurável e com, vamos dizer, a intencionalidade, né, de fazê-lo de uma forma a resolver, em alguma extensão, alguma questão social e ambiental, né? E aí a gente acabou conhecendo várias outras abordagens, como Venture Philanthropy, né, que é o oferecimento de capitais mais humanizados e pacientes, colocando o empreendedor no centro, entendendo que tipo de capital ele precisa, e daí podendo fazer desde doações para que ele possa criar um projeto piloto ou se desenvolver, e até mesmo, enfim, empréstimos sem exigir garantias duras, com taxas de juros mais razoáveis, enfim, trazendo um tipo de capital financeiro que pudesse diminuir o risco da equação para atrair outros investidores e ajudar o empreendedor a atravessar o chamado Vale da Morte, né? E, de outro lado, também provendo conteúdos organizacionais, né? Então, aceleração, incubação, mentoria, não é a gente que faz isso, mas a gente acabou se tornando um grande ativista, né, dessa nova abordagem, que tem muito a ver com o olhar mais contemporâneo, né, da filantropia, ou mesmo de um olhar em que o investidor de impacto ele dá um passinho atrás para dar a mão para o empreendedor que está se desenvolvendo, para que ele possa, então, finalmente ter sucesso, sobreviver e chegar até essa esteira do mundo dos investimentos, né? Então isso, vamos dizer, no plano profissional, uma breve síntese. No plano pessoal, eu tenho 4 meninos, né? Surfo desde os 4 anos, então eu tenho 49, então são 45 anos surfando. Eu sempre caminhei por aí, aprendi muita coisa nessa jornada, né? Também adoro fazer trilha, estou sempre na Mantiqueira, e, enfim, adoro a natureza, né? E acho que uma coisa é a gente falar teoricamente sobre preservação ambiental, outra coisa é você estar lá enxergando o que está acontecendo, poder ter essa bênção, né, de conviver com o que a gente tem de mais sagrado e de alguma forma ajudar a fazer um trabalho de conscientização. Essa aconteça de várias formas. Com a atividade estatal, de um lado, né, e a gente vê hoje a tragédia, né, de estar nas mãos de um governo que tem um olhar, enfim, com um viés que nos traz enorme risco, né? A gente vê todas essas queimadas, e aí não só no Brasil, né, Amazônia, Pantanal, semana retrasada, eu estava na montanha, olhei para o céu, eu não conseguia ver o sol, estava cinza, né? Já tinha acontecido com a história da própria Amazônia, a Califórnia, né? Então, nós estamos vivendo todas essas situações e estamos num momento muito propício para reflexões, para
a gente se engajar e fazer a nossa parte, né? Então, acho que, vamos dizer, para começar o nosso papo, João, é um pouquinho por aí, tá? Bacana, bacana. E aí, pegando a sua experiência, né? Já a Right Capital, se não me engano, já tem uns 6 anos, né? 5 anos. Desde o seu nascimento, né? E como é que você tem visto dentro dos conselhos, né? Você mencionou que você faz parte, tem assento. Mas como é que você tem visto agora, nesse período crítico da pandemia, e que a gente ainda sofre, tem uma recessão econômica muito grande, esse olhar, né, de alocar recursos para impacto social, sempre existe uma dúvida, né, seja lá dos proprietários, né, da família, se aquilo pode ser realmente um auxílio genuíno, né, da pessoa realmente saber da importância que o empresário tem de devolver isso à sociedade, mas alguns acabam tentando enxergar algum retorno financeiro, né? Sei que vocês lidam, né, com isso com muita cautela dentro da Right, mas como é que você tem percebido, assim, essa cobrança dos acionistas, o conselho, e ter que justificar que eles também têm um compromisso de alocar parte aí dos ativos para essas causas aí tão importantes? Essa é uma pergunta bem legal, João. Ela pode ser vista de várias perspectivas, né? Acho que primeiro olhando para as empresas em si, né, para o ambiente corporativo, é curioso porque a gente teve algumas conversas há um ano, por exemplo, com uma das 5 maiores empresas de capital aberto do Brasil que não sabia o que era ESG, né? E hoje isso é absolutamente impensável, né? Então acho que nós estamos bem no meio, né, de um momento, vamos dizer, de evolutivo, talvez um salto quântico de entendimento, de expansão de consciência, não só individual, mas também justamente desse ambiente corporativo, né? E a verdade é que você começa a ter mundo em operações de crédito também da adoção ou não de boas práticas, né, que levam em consideração esses fatores. Então, a primeira coisa é que hoje já quase não sai mais IPO se você não tiver um olhar e algum pensamento a respeito de ESG, né? E estou te falando assim, fazem 3 meses ou 6 meses que isso aconteceu. Então, esse momento de Covid, né, ele acabou... Foi a Covid em si que acabou acelerando, obviamente é um conjunto de fatores que culminou nesse momento tão importante, né? Você tem uma série de iniciativas, né, vamos dizer, filantrópicas ou corporativas, né, para que as empresas pudessem apoiar pelo menos o seu entorno ou causas, né, para evitar, na verdade, um caos social, né? Primeiro com medo do caos social e no segundo momento até tentando entender o que podia ser feito. Então, são vários fatores que contribuem para esse entendimento, né? Eu acho que tanto as empresas e as famílias que as detêm, né, que começaram a fazer esse exercício de forma autêntica, com maior antecedência, hoje estão se posicionando de uma forma muito legal, né? Então, estava lendo ontem mesmo material da RD, né, da Hydrogazil, e a família Piponzi tem um super engajamento de seus membros, né? Eles são expoentes nessa área e estão pensando, vamos dizer, como a RD pode realmente ser, vamos dizer, um caminho para trazer saúde para as famílias, para os seus clientes, para os seus stakeholders, né? Isso acaba, vamos dizer, sendo uma referência interessante, né? Você tem a própria Embev, né? O Rodrigo, que é o head de sustentabilidade lá, né, eles já vinham fazendo bastante coisa, né? Apesar dos 3G, talvez pensarem muito no grande sonho, resultados e tudo mais, né? Eu acho que você começa a notar esse tipo de olhar e talvez, você tem desde empresas que fazem greenwashing, falam demais, até empresas que vinham fazendo um bom trabalho e nem o revelavam, né, de uma maneira tão clara
como nos surpreendeu muito positivamente a conversa com a turma da Ambev aqui no Brasil, né? Então acho que eles têm feito um trabalho muito bacana. Você vê a própria Vale, né, que tem sido super criticada em função dos graves acidentes ocorridos, eles têm um núcleo lá dentro, que é o Fundo Vale, que faz um trabalho absolutamente incrível, né? Então a gente tem visto muitas iniciativas assim muito sérias acontecendo, né? Eu gosto sempre de citar um estudo da Harvard Business Review de 3 sócios da Palladium Group, né, que faz um trabalho para governos pelo mundo e também para várias empresas, né, em que eles dizem que para você gerar impacto na cadeia produtiva e nas grandes corporações, não adianta você ficar colocando um dinheirinho, fazendo marketing ou cuidando de projetos pequenos, né? A partir dos estudos que eles fizeram do que deu certo ou não pelo mundo, ficou muito claro que você precisava deslocar, de um lado, recursos significativos, não só financeiros, mas também humanos, para que essas coisas pudessem acontecer. Então, o high management, né? Então, a alta administração tem que estar envolvida nisso. A gente que é tão pequenininho conseguiu fazer tanta coisa. Será que se a gente juntar essas mentes brilhantes, os capitais infinitos das grandes corporações, né, e sonhar junto, né, pensar o que eles serão capazes de fazer, de pensar e de atuar por um mundo melhor, né? Será que se eles pegassem, sei lá, 10% do seu resultado para fazer alguma coisa, eles não poderiam ter algo extraordinário? Será que o pouco de lucro que fica na mesa num determinado exercício não se traduz no curto, médio prazo, numa valorização extraordinária do seu negócio, do seu branding, do seu relacionamento com os stakeholders como um todo, né? Dá para juntar as duas coisas, né? Acho que dá para pensar nesse olhar. Você precisa ter uma responsabilidade em relação aos stakeholders, ter uma coisa equilibrada, mas principalmente você consegue sim, acho que trazer valor tangível, intangível, né, de curto prazo para as empresas, quando você começa a ter esse olhar e o faz de uma forma competente e sincera, né? Bacana. Aproveitando o que você mencionou dessa questão do dever social, né? Algo que eu sempre percebo também quando converso com os empresários sobre esse ponto. Tem questões tributárias também que, às vezes, diferente dos Estados Unidos, né? Que levam grandes famílias, grandes fortunas, né? A motivar, a gerar essa roda da doação, da filantropia. No Brasil, esse país continental que nós temos e tão carente, a gente percebe que as políticas públicas deixam, né, muito a desejar. Você mencionou aí uma parte das políticas ambientais. Como é que você percebe aí, como é que você pode passar aí a sua impressão para os empresários, para as famílias, né, que na verdade, independente do que acontece lá em Brasília, eu acho que a gente pode fazer muito, né, sem depender aí do Estado, para que a gente devolva aí para a sociedade. Como eu falei, eu acho que você pode fazer alguma coisa nesse ambiente corporativo, né? Eu acho que o mundo só muda, mas muda amanhã, não é que muda um dia. Se as empresas realmente toparem se engajar, colocar os seus colaboradores a serviço, e deslocar recursos um pouco mais significativos nessa direção, né? Então, esse é um primeiro olhar, né? Em relação à história de famílias, né? Acho que a gente conversa com algumas famílias, né? E até se você pegar o Sequoia, que é o maior fundo de venture capital do mundo, né? Quando o CEO dele esteve no Brasil e a gente esteve numa reunião e perguntou a ele, né? Como ele olhava para o tema de Impact Investing, ele falou, olha, eu não misturo as coisas. Eu ganho dinheiro e depois eu dou bastante dinheiro, já doei mais de $1 bilhão, sei lá eu, né? E ele falou, eu atuo dentro do limite da legalidade, né? Então acho que a primeira reflexão é, e aí, né? Eu posso atuar só dentro do limite da legalidade ou eu devo atuar dentro do limite da moralidade? Devo atuar dentro de um olhar empático
né, em que eu levo em consideração outros fatores e faço algo a mais, porque se eu fizer só aquilo que um congresso como o nosso foi capaz, né, de trazer em termos legislativos, né, já não deu certo. Então, bom, se eu tenho um patrimônio consolidado, uma história de sucesso, né, o que eu quero deixar para os meus filhos e netos, né? Então, acho que a primeira coisa, eu sempre penso nisso, né, que assim, eu quero ter histórias para contar, né? E no momento em que você, de alguma forma, encontra o caminho do coração, porque se você fica lá só fazendo mais do mesmo, ganhando mais dinheiro, e não tem nada de interessante que você ajudou a criar por um mundo melhor, talvez chegue uma hora que você caia numa rotina, entre numa zona de conforto, né? No meu caso pessoal, as duas situações pessoais que eu tive, em que eu me encontrei numa zona de conforto, saí e fui para o caminho do coração, me trouxeram frutos incríveis, assim, e o que eu posso dizer é isso, né? Primeiro, cuidado com a zona de conforto, né? Ela pode ser um oásis no meio do caminho, e se você não seguir a trajetória, você pode morrer lá, naquele oásis, né? E no final, a história legal é quando você chega no Tibete, né? Depois daquele filme. E acho que a segunda coisa é, de alguma forma, realmente tentar usar a criatividade, sabe? E assumir a responsabilidade, né? Porque se não nós, quem? E se não hoje, quando, sabe? Então, eu acho que é isso. Bom, no nosso caso particular, eu acho que a segunda coisa aqui é que a gente acabou percebendo que se a gente ficasse parado, esperando que essas coisas acontecessem per si, a gente não ia ter o que fazer. Então a gente falou, bom, então vamos ver o que a gente pode fazer, porque os grandes family offices, os bancos diziam, não, eu não vou alocar capital nesses caras porque eles não estão preparados, eu tenho gestores muito melhores dentro dessa classe de ativo, eu tenho a responsabilidade fiduciária de entregar o melhor retorno possível, então eu não posso investir nessa turma, né? E a gente não só investiu nessa turma, como começou a pensar, né, o que poderia ser feito para que eles tivessem mais oportunidades de investimento. Então a gente conversou na época com o Ricardo Canes da Spectra, né, que é o fundo de private equity que a gente aloca a maior parte dos capitais, né, na nossa estratégia líquida, e ele falou, olha, eu tenho um problema, quando você coloca uma restrição de investimento na carteira, por definição o retorno é menor, estatisticamente falando, porque eu tenho um aquário menor, eu tenho um universo menor de oportunidades para pescar, e, portanto, eu tenho lá o meu mandato de entregar o melhor risco-retorno para os clientes, eu não posso investir. Eu falei, tá bom, Ricardo, mas você topa fazer um papo com os gestores de impacto para contar para eles o que seria necessário para você investir, né? E ouvir deles um pouquinho do que eles estão fazendo? Topou, a gente fez um papo super legal. Começar a se posicionar, né? Entender que você tem um portfólio antigo, você tem ativos, né? Como disse a Denise Rios, que hoje é a diretora da centralidade da Natura, né? E era do Itaú, é um portfólio antigo que está morrendo, né? E ele não vai morrer devagarzinho, como ela disse, ele vai morrer de repente. Quando você vê, aquele negócio já não é mais tolerável, não é mais aceitável, né? Obrigado aí por compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento. É sempre muito legal te ouvir, inspira, né? Nos inspira a melhorar como ser humano, né? A pensar realmente aí em prol da sociedade, o que a gente, né, pode fazer para a próxima geração. Se você quiser deixar uma mensagem aí para quem nos assistiu, eu agradeço. Eu acho que a mensagem é procurem o caminho do coração, né? Se vocês estiverem em algum lugar e, enfim, não estiverem tão felizes ou estiverem meio perdidos, né? A gente não sabe, né? A vida é efêmera, a gente não sabe o dia de amanhã, então não deixem de viver suas aventuras, né? De viver e tentar encontrar os caminhos próximos a pessoas que os inspirem. Não deixem de fazer sua parte, de procurar o significado de servir, né? Como talvez uma das últimas instâncias do porquê a gente está aqui. E eu tenho certeza que os caminhos ficam muito mais legais, a jornada fica muito mais interessante e a gente vai ter muita história legal para contar. Legal. Bacana, obrigado de novo e até uma próxima. Valeu, João, um abração, parabéns. Um abraço. Tchau.